Hoje o nosso tema é: o Espírito Santo nos ajuda em nossa fraqueza. Eu vou estar lendo Romanos agora. Hoje nós vamos utilizar dois versículos, mas lembre-se, né, quando a gente, eu não estou pegando apenas os dois versículos, né, mas nós estamos subdividindo o capítulo 8, mas a partir do momento que nós lemos esses dois versículos, eu preciso de complementos de outros textos, de outras palavras, para poder entender e que esta palavra se torne viva e eficaz. Nesse texto, Romanos 8, do 26 ao 27, diz: e da mesma maneira, também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir, como convém, mas o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito, e é ele que, segundo Deus, intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Nós vamos ler também na tradução J.B. Phillips. Diz assim: o Espírito também nos ajuda em nossas limitações do presente. Por exemplo, não sabemos orar como convém, mas seu Espírito dentro de nós está, de fato, orando em nosso favor. Naqueles anseios aflitivos que não podem ser expressos por palavras. Aquele que conhece os segredos do coração compreendem a intenção do Espírito, que ora pelos que o amam, de acordo com a vontade de Deus. Tá? Então, nós vemos aqui que o Espírito Santo, ele trabalha em nossas vidas de diversas maneiras. Por exemplo, nós já vimos que o Espírito testifica com o nosso espírito de que nós somos filhos de Deus. Ou seja, há uma testificação. E aqui Paulo vai dizer assim: olha, o Espírito, ele também nos ajuda em nossos momentos de fraqueza, porque nós não sabemos orar como convém. Perceba, ele não diz que não oramos, mas não oramos como convém. Então, há um trabalhar do Espírito Santo intercedendo por nós. Então, perceba, nós temos Jesus intercedendo lá nos céus por nossas vidas, e nós temos o Espírito Santo dentro de nós intercedendo por nossas vidas, nos ajudando. Aqui diz que da mesma maneira o Espírito Santo ajuda as nossas fraquezas. Sempre que nós utilizamos uma palavra no grego ou no hebraico, não é simplesmente para dizer, puxa vida, tem isso, essa palavra é assim e tal. Não é uma questão de arrogância, mas uma questão para que nós possamos entender de uma maneira melhor o contexto bíblico. E aqui, ajudar as nossas fraquezas é uma palavra que é solambanetai. Solambanetai para que você tenha uma ideia, que então o Espírito Santo vai nos ajudar em nossa fraqueza. Eu gosto de fazer uma comparação, mas imagine assim que você foi numa feira comprar várias coisas, e aí de repente você viu que tinha uma promoção disso, uma promoção daquilo, e aí, então você foi enchendo a sacola. E o que acontece? Chegou um momento então que você pegou a sacola e a sacola está muito pesada. E até assim, muitas vezes, talvez você já teve essa experiência, por causa de muito peso, de repente até faz marcas na mão, pressiona ali a questão do sangue, enfim, a mão até fica dolorida. Então imagine se você foi na feira, você comprou vários artigos ali na feira, mas a sacola ficou pesada. E de repente você está andando ali, quase arrastando aquela sacola, e aí então aparece uma pessoa, um amigo, alguém conhecido, e fala assim: ô fulano, deixa que eu te ajudo, eu vou te ajudar. E aí então ele pega no outro lado da sacola, na outra alça da sacola. Você está aqui e o amigo ali. E aí então vocês conseguem levar a sacola com mais facilidade. É isso que o Espírito Santo faz, ele nos ajuda em nossa fraqueza. Ele pega, vamos dizer assim, a outra alça da sacola. E isso é importante porque assim, ele não faz tudo.
Ele não vai pegar a sacola e falar, deixa que eu levo. Não, ele vai dizer assim, eu te ajudo. Então nós temos que entender que nós temos a ajuda do Espírito Santo. E por isso nós fazemos uma escolha, uma opção por esta ajuda. Eu não posso, mas o Espírito Santo na minha vida me capacita. Ele produz em mim o fruto. Ele produz em mim a graça, ele produz em mim a presença de Jesus. Aqui a palavra fraqueza, astenia no grego, uma falta de força, uma falta de capacidade. Então o Espírito Santo não é só uma questão da força, mas muitas vezes é uma questão de capacidade. Talvez nos falta a sabedoria para aquele momento. Então o Espírito Santo ele vai lidar com as nossas limitações naquele momento. E diz, nós não sabemos orar como convém, porque muitas vezes nós estamos orando dentro da nossa própria vontade, e não dentro da perspectiva da vontade de Deus. Lembre-se, Jesus, ele orou, Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ou seja, Jesus sabia o projeto da cruz, mas ele diz, há um outro projeto, há uma outra maneira? Não. Então é o projeto da cruz, é a tua vontade que vai prevalecer. Porque muitas vezes nós queremos que Deus se encaixe dentro do nosso propósito. Esses dias eu ouvi uma frase que diz assim, olha, Deus não está preparando um caminho para nós. Deus não está preparando um caminho para nós. Ele está nos preparando para andar no caminho dele. Então você perceba a diferença? Porque muitas vezes eu quero, Senhor, abençoa o meu caminho, Senhor, faz isso com o meu caminho. Não, Deus fala assim, não, eu estou te preparando, porque eu já tenho um caminho, eu já tenho um projeto, eu já tenho um plano, e eu vou encaixar você dentro deste plano. E aqui então, usa-se a expressão que há os gemidos inexprimíveis do Espírito, são anseios aflitivos, segundo J.B. Phillips na sua tradução. Ou seja, há um constranger, há realmente um mover, podemos dizer assim, nas nossas entranhas, porque a carne ela se opõe ao Espírito e muitas vezes a carne não consegue entender realmente a dimensão da presença do Espírito. Então o Espírito ele vai nos ajudando, vai nos levando a estarmos vivendo e orando de uma maneira adequada realmente ao Senhor. Eu gosto do hino, é um hino do nosso inário que diz, preciosas são as horas na presença de Jesus, comunhão deliciosa da minha alma com a luz. E é interessante, porque a comunhão aqui, segundo o autor do hino, é da sua alma com a luz. A luz, ela não fala nada, não há som numa luz, mas a luz, ela comunica vida, ela comunica realmente uma dimensão muito mais profunda. Então, o autor do hino, ele fala assim, há uma comunhão profunda. E é essa comunhão que o Espírito Santo veio trazer para nós. Alguém falando sobre as ações do Espírito Santo no momento da oração, que é este momento que o Espírito ele intercede por nós, foi colocado alguns pontos importantes nesse estudo sobre aquilo que o Espírito Santo faz no momento da oração. Então, o primeiro ponto é assim, o Espírito ele torna nossas orações aceitáveis a Deus, porque o Espírito vai nos guiar a toda a verdade de Deus, a verdade da palavra de Deus. E então eu vou orar de maneira adequada. E esta oração se torna aceitável a Deus. E aí então Deus não significa que Ele vai responder do jeito que eu quero, mas se eu estou orando de acordo com a vontade de Deus, Deus vai dizer, então eu vou fazer a minha vontade. E muitas vezes a vontade de Deus ela é totalmente oposta aos nossos anseios. Perceba, Paulo orou, ele tinha um espinho na carne. E muitas vezes nós comentamos, mas Deus não tirou o espinho na carne. Realmente, Deus não tirou, mas Deus deu graça. Então, é assim, muitas vezes talvez Deus não vai tirar o problema, Deus não vai tirar a situação, mas Deus vai te dar graça.
Então, foque mais naquilo que Deus pode dar do que aquilo que você quer que Ele tire, tá? Então, foque mais no que Deus pode te dar do que aquilo que você quer que Ele tire. A segundo ponto, né, nesse comentário sobre a ação do Espírito Santo na oração, diz assim: ele nos ajuda a orar de acordo com a vontade de Deus. Ou seja, ele vai mostrando para nós qual é a verdade de Deus, qual é o projeto de Deus, porque muitas vezes nós temos uma visão parcial, nós temos uma visão muitas vezes unilateral. Ou seja, eu estou orando a partir da minha própria necessidade. Eu não estou vendo o plano de Deus, o plano geral de Deus. Né? Imagine assim, José, quando ele é lançado lá, vendido pelos irmãos, jogaram ele naquela cova, enfim, e tudo. Né? E se José tivesse orado, Senhor, me livra dessa cova, me livra dos inimigos, eu não quero isso, não quero aquilo, Senhor, por favor, por favor. Mas Deus tinha um plano geral para todo o povo. E por isso, Deus, de certa forma, vamos dizer assim, não deu o que José queria, mas Deus concedeu graça à vida de José. Por isso, José achou graça aos olhos de Potifar, né? Aí José acaba achando graça aos olhos de Faraó, né? Mas tudo isso porque, primeiramente, José achou graça aos olhos de Deus. E o terceiro ponto é que o Espírito Santo nos ajuda a esperar pacientemente em Deus. Então, o Espírito Santo, ele fala assim: olha, tudo bem, você vai orar, a sua oração vai ser aceitável a Deus, a sua oração vai ser de acordo com a vontade de Deus, mas a resposta é também no tempo de Deus. Né? Há um autor, Donald Bloch, ele escreve assim sobre a questão da oração: sim, a oração é um privilégio, sim, a oração é uma bênção, mas a oração também é um problema. Porque isso me chamou a atenção. A oração é um privilégio, é uma bênção, mas ela pode se tornar um problema porque eu não entendo o processo da oração. Eu entendo que, porque se eu entender a oração como apenas a resolução de problemas, então eu posso me frustrar. Há tempos eu assisti um filme, um filme não é cristão, mas o que me chamou a atenção, num diálogo ali entre duas pessoas, uma pergunta para a outra: você crê em Deus? Ele disse: olha, eu já acreditei, hoje não acredito mais. Ah, mas por que você hoje não acredita mais? Então, nesse diálogo, a pessoa diz assim, esta que não acredita em Deus: sabe, quando eu era pequeno, o meu irmão ficou doente. E aí então eu orei a Deus, pedi a Deus que curasse meu irmão, pedi a Deus que restaurasse a saúde dele. E Deus não fez isso. Então, a partir daquele momento, eu deixei de acreditar em Deus. Então perceba, a oração é um privilégio, a oração é uma bênção, mas ela pode se tornar um problema se eu estiver orando de maneira inadequada. Por isso o Espírito Santo, ele diz: não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós. Então, nas suas orações, nas minhas orações, eu preciso deixar que o Espírito Santo guie, me leve realmente no processo da oração, para que a oração possa ser, como diz Donald Bloch, possa ser privilégio e possa ser bênção, e não ser um problema. Não sei se poderemos, eu não gosto muito dessas expressões, mas a chave da oração, né, não é a nossa ação, ao nos prepararmos, mas é a ação de Deus que vai revelar para nós o seu querer e sua vontade. Então, na oração, o nosso papel é nos apresentarmos diante de Deus e esperarmos pelo falar de Deus, pelo mover de Deus. Quando nós lemos ali, um pouco ali antes da oração do Pai Nosso, no livro de Mateus,
né? Diz assim: quando você orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta, né? E ora ao teu pai, e teu pai que vê, ele vai atender. Então, duas coisas aí que nós precisamos ter em mente, né? Quando nós lemos lá no livro de Mateus, ali no Sermão do Monte, você encontrará essa expressão que eu estou colocando para você. Então, primeiramente, diz assim: você entra no teu quarto e fecha a tua porta. No grego, nós temos duas interpretações para esse fechar a porta. Primeiro, é um literal. Você entra no quarto e fecha a porta, certo? Só que, literalmente, você pode entrar no quarto, fechar a porta, se ajoelhar, ou enfim, eu não vou dizer se ajoelhar, deitado, enfim, mas é o seu momento de oração, é sua intimidade com Deus, mas de repente a sua mente começa a divagar. Então, no grego, uma outra interpretação é procure se desligar das coisas exteriores. Não é um esvaziar da mente, mas é um encher-se do Espírito naquele momento. É não deixar que você se perca nos seus pensamentos, se perca nas suas emoções, se perca o direcionamento do Espírito. Então, nesse momento, fechar a porta é você estar realmente atento ao falar de Deus. E uma outra coisa que me chama a atenção nesse Sermão do Monte, sobre a questão da oração, não diz apenas: ó, o teu pai vai te escutar, mas diz: o teu pai que vê em secreto. Ou seja, as nossas orações não são tão, vamos dizer assim, Deus não está tão preocupado com as palavras que eu digo. Ele está preocupado em ver em mim uma intenção de fazer a sua vontade a cada instante. Então, quando Deus olha para nossas orações, o que Ele vê? Deus, Ele ouve além das palavras, porque Ele escuta o bater do coração. Então, o Espírito Santo, ele vai nos ajudar em nossa fraqueza, né? O mesmo autor, o Donald Blush, ele fala assim: a verdadeira oração não é a humanidade elevando-se a Deus para se tornar um só com Ele, uma unidade mística, mas é Deus estendendo a mão à humanidade, chamando a uma resposta de obediência. Então, eu gosto quando Donald Blush ele fala: a oração não é você tentando alcançar Deus, mas é Deus vindo e estendendo as mãos para a pessoa, mas chamando a uma resposta. E essa resposta é uma chamada à obediência. Será que nós terminamos nossas orações com esta expressão: Senhor, faça a tua vontade, porque eu sei que a tua vontade é o melhor para mim? O problema apresentado aqui por Paulo não é o de não orar, porque ele diz: não sabemos orar como convém, ou pedir, depende da sua tradução, de acordo com a vontade de Deus. Então o Espírito Santo, ele vai nos convidar, ele vai nos direcionar a uma escolha mais profunda do que o bem e o mal. Ele vai nos levar a escolhermos a vida, escolhermos Deus. Então, no momento, eu não vou escolher: Senhor, eu não quero isso que é mal, porque eu quero o que é o bem. Não, no momento da oração, nós somos desafiados a ir além disso, além de uma resolução de problema. Eu quero Deus, eu quero a presença de Deus, eu quero o Senhor na minha vida. Então, por sermos guiados pelo Espírito Santo na oração, nós vamos estar nos conectando a Deus, né? Todos nós, né, de uma certa maneira ou de outra, né, até um certo ponto, eu creio que todos nós lutamos com a questão da oração, porque não temos muitas vezes a clareza da vontade de Deus. Então nós temos que entender, né, que Deus, ele tem uma vontade para toda a humanidade. Ele tem um plano geral, né, e não apenas um plano individual para cada um. Embora Deus trate individualmente com cada um de nós, né? Embora Deus trabalhe individualmente no coração de cada ser humano que se abre à ação do seu Espírito, mas eu tenho que entender: Deus está formando sua igreja,
Deus está formando o seu corpo e por isso eu tenho que entender e estar dentro do plano geral de Deus, né? Então eu falei sobre José, e se José tivesse rejeitado e quisesse fugir das situações, e se ele não aceitasse a vontade de Deus, não foi sem dor, não foi sem problemas. Doeu ele ser vendido pelos irmãos, doeu ele deixar sua família, ele ficou preso. Foi tantas situações adversas, mas a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória. Ou seja, até hoje, ali entre o povo judeu, eles falam de José, como que José, numa ação sobrenatural de Deus, foi um instrumento de Deus para preservar todas aquelas pessoas, as 70 pessoas que faziam parte da sua família, que naquele momento de fome, de seca e de tantas coisas, puderam realmente serem sustentados por Deus, puderam multiplicar, porque quando eles saem do Egito, não é mais 70 pessoas, é em torno de quase 2 milhões de pessoas. E tudo isso por quê? Porque José não buscou fazer a sua própria vontade, mas ele se adequou ao plano e projeto de Deus. Então, por isso, nós temos que, no momento da oração, deixar que Deus, através do Espírito Santo, nos guie e nos ajude em nossa fraqueza de querer uma resposta rápida para os nossos anseios. Então, o Espírito Santo vai nos fazer ver o plano geral. Ele vai nos levar a ver o quadro geral, o propósito geral, e ele vai nos levar a enxergar além da escuridade daquele momento que nós estamos ali. Então, o Espírito vai nos levar a andar realmente pela fé em todos os momentos. Elias também é uma outra pessoa que ele lutou por não entender a vontade de Deus. Ele foge das ameaças de Jezabel, ele deseja a morte para si, né? Como eu falei, Paulo, o espinho na carne, e nós poderíamos comentar várias outras passagens bíblicas, ou mesmo na história da vida da igreja, pessoas que passaram por momentos adversos, mas eles estavam dentro do plano geral de Deus, né? Paulo mesmo diz na história da biografia de Paulo, por exemplo, Paulo em Filipenses capítulo 1, versículo 21 diz assim: pois para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas aí no versículo 22 ele diz assim: mas se eu continuar vivo, eu quero estar aí com vocês, eu quero ajudar vocês. Então Paulo não queria morrer, embora ele fale o morrer é lucro, mas eu quero viver, eu ainda quero estar com vocês. Eu quero ainda ser um instrumento de Deus, ser usado no propósito maior de Deus. Mas mais ou menos nos anos 60 a 62 da era cristã, que Paulo escreveu esta carta aos Filipenses, e nós vemos que logo, talvez 2 anos da escrita dessa carta, Paulo é decapitado. Paulo literalmente perdeu a cabeça por causa do reino de Deus, por causa de Jesus. Paulo não saiu da prisão, embora talvez ele até tenha orado, né? Ó Senhor, me tira dessa prisão. Mas ali na prisão ele foi usado por Deus, tanto para evangelizar e demonstrar o amor de Deus às pessoas que o cercavam, como também para escrever as cartas do Novo Testamento. Metade do Novo Testamento, as cartas de Paulo foram escritas na maioria das vezes em prisões. Nós não sabemos orar como convém, nós não sabemos o propósito de Deus em todas as coisas. Por isso, em nossas orações, nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos guie. Um outro autor chamado Bob Hostler, ele diz assim: na maioria das vezes, corremos pondo nossas preocupações urgentes que julgamos importantes
de acordo com a nossa emoção do momento. Às vezes, quando somos dominados por emoções ou enfrentamos uma crise, podemos achar difícil saber orar como convém. Por isso, precisamos da orientação do Espírito Santo, tanto para orarmos, quanto para aceitarmos a vontade de Deus como resposta. Então, perceba, ele fala assim, nós oramos, mas ali, naquele momento, nossas preocupações urgentes, somos dominados pelas emoções, principalmente quando enfrentamos uma crise. Então, Hostler, ele fala assim, é difícil saber como orar como convém. Por isso precisamos da ajuda do Espírito Santo. Porque eu não vou orar no desespero ou com desespero. Eu tenho que orar movido pelo Espírito Santo. Então podemos dizer muito, né, e não falarmos nada naquele momento. Então muitas vezes nós não temos muitas palavras, mas o Espírito Santo fala por nós. Não é pelo muito falar que seremos ouvidos, disse Jesus. No fundo, nós temos que nos submetermos à vontade de Deus na vida da oração. E quando eu entendo que Deus sempre tem o melhor para mim, é quando então eu estou aceitando esse momento da intercessão do Espírito Santo. C.H. Dodd, um dos teólogos passados, do século passado, diz: nós não podemos conhecer nossa real necessidade, não podemos com nossas mentes finitas compreender o plano de Deus. Em última análise, tudo que podemos levar a Deus é um suspiro inarticulado que o Espírito traduzirá a Deus por nós. Então, segundo H. Dodd aqui, na verdade, esse gemer, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Segundo C.H. Dodd, na verdade, os gemidos inexprimíveis vêm de nós mesmos, dos nossos anseios, dos nossos gemidos, vamos dizer assim, e o Espírito Santo traduz isto diante de Deus. Essa é uma interpretação, eu sei que há outras interpretações, né? Então o Espírito Santo vai ajudar nas nossas orações, ele vai ajudar, vai cooperar, ele vai orar conosco. Então a oração, diz um autor, não é tudo sobre nós. A oração não é tudo sobre nós, é tudo sobre a ação do Espírito Santo em nós. Então, na oração, não é tudo sobre nós, mas é tudo sobre a vontade de Deus para nós. É sobre a vontade de Deus para a sua igreja. Então, a oração não é tudo sobre nós. Tenha isso em mente. E então você vai orar com mais eficácia, você vai orar realmente dirigido pelo Espírito Santo. Porque aí, então, podemos dizer assim, a nossa oração, imagine assim, como um carro onde o pneu ele tem que estar com 33 libras de calibragem ali no pneu e ele está com 12, 13. Você pode até rodar, mas você vai sentir um baque no carro e então você precisa calibrar novamente aquele pneu e colocar o tanto exato de ar que aquele pneu precisa para rodar de maneira adequada. E é isso que o Espírito Santo vem. Ele vem nos encher para que nós possamos rodar no fluxo do sobrenatural de Deus, vamos dizer assim, no mover de Deus, no ritmo de Deus a cada momento. Por isso, eu havia citado no nosso estudo passado, que é 1 Coríntios capítulo 2, verso 9, que diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração humano. Mas em 1 Coríntios 2,10 diz: mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, pois o Espírito ele mergulha até nas profundezas de Deus. Então o Espírito Santo ele não somente reside em nós, o Espírito ele nos conhece, ele tudo vê e nos conduz a orarmos de maneira adequada. Ele vai nos guiar, ele vai nos orientar. Nós temos, como eu disse, Jesus, nosso intercessor no céu, e nós temos o Espírito como aquele intercessor no nosso coração.
Então, que todos nós possamos estar abertos realmente ao mover e à graça do Espírito Santo. Que Deus nos ajude a orarmos de maneira adequada e que a oração possa ser tudo sobre Ele e não só sobre nós. Receba a oração. Senhor, muito obrigado por este momento. Que a Tua presença e Tua graça, Senhor, seja sustentadora e que a cada dia sejamos orientados, dirigidos, guiados pelo Teu Espírito Santo, para que a nossa vida de oração seja uma vida de oração que é privilégio, é bênção e nunca um grande problema. Oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.